Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do nosso Deus possa encontrar lugar dentro do teu coração no dia de hoje. Desejo sinceramente que, não importa o que esteja acontecendo, mas que você tenha essa força que vem de Deus, que te concede paz. Mas, meus irmãos, hoje eu venho trazer aqui uma mensagem para uma reflexão. Uma reflexão acerca da nossa vida, né? Uma reflexão que nos leva a pensar o que é verdade e como encontrar a verdade, né, irmãos? Nós estamos num mundo que existe uma diversidade muito grande de verdades. Em termos de religião, em termos de política, em termos de tudo. Nós vivemos numa grande, um mundo que parece uma torre de Babel. Cada um pensa de uma forma, cada um defende, as pessoas mais educadas defendem com educação, as pessoas mais brutas defendem com mais ignorância. Vai daí, né, irmãos? A gente tem tantas opções para escolher, mas só tem uma forma de você escolher bem, é pensando, né? Nós temos que aprender a pensar. Eu creio, irmãos, que muitos não gostam de pensar, gostam de receber tudo pronto. Talvez por força de uma educação que recebeu dos pais, né? Pais e mães super protetores, e que não expôs o filho a nenhuma dificuldade e sempre entregou tudo de bandeja nas suas mãos, né? Os pais mais inteligentes, eles exigem mais dos filhos. Se tiver boas condições, vai colocar o filho para estudar em boas escolas, aprender vários idiomas, e vai ter uma carreira acadêmica assim muito extensa, né? Porque sabe que esse mundo é um mundo que foi feito para quem é pensante, né, irmãos? Não importa a sua condição financeira, importa que você saiba pensar. Então, acontece um problema grande nessa sociedade, irmãos, que geralmente cabeças pensantes, mas mal intencionadas, ela geralmente induz o povo a não pensar muito. Existe aí uma grande força política que ela tenta manter o seu povo na ignorância, né? Sem estudar e sem ter entendimento do que realmente é a política. Então, as pessoas más brincam com a mente das pessoas. Toda época de eleição, eles manipulam a mente das pessoas porque as pessoas não têm o hábito de pensar. Aqueles que pensam dominam os que não pensam. Sempre vai ser assim. Isso também, irmãos, isso aí se leva para o campo da igreja. Esse pessoal que participa de igrejas, se for observar bem, as igrejas não querem que você pense, não quer que você questione nada, né? Você entra na igreja para aceitar. Ou seja, tudo entra assim de bandeja. É assim que tem que ser, é assim que você tem que aceitar. E você não pode questionar nada. Então, a partir do momento que você não possa questionar, existe ali uma lei estabelecida, que essa multidão é uma multidão de não pensantes. E quando você não pensa, irmãos, a sua mente não tem capacidade de fazer escolhas. Você não escolhe mais nada, porque você não tem as suas próprias experiências pensantes, né? E aí você passa a escolher tudo que te... Escolher não. A aceitar tudo que te dizem. Irmãos, o nosso cérebro, ele precisa criar músculo.
Muitos vão falar assim, mas cérebro é músculo, né? O cérebro precisa desenvolver a musculatura, ficar muito forte, porque ele é muito fraquinho, ele não pensa. Quando você nasce, você é cheio de dúvidas, né? Você quer muitas respostas prontas. Então você já começa perguntando, pai, mãe, como é que é isso, como é que é isso? Criança, quando está na fase do descobrimento, chega a ser chata, porque ela pergunta, mas não pensa muito, ela só quer saber, não quer ter trabalho. Mas os pais, eles precisam estimular os filhos a ser seres pensantes. Se eles realmente querem que os filhos consigam andar por esse mundo de uma forma mais apropriada, né? Que ele consiga se situar dentro do ambiente que ele viva, né? Ele tem que ser um ser pensante. Mas tanto a sociedade, irmãos, principalmente dos países de terceiro mundo, esses países mais pobres, eles querem impedir o povo de pensar. E as igrejas trabalham para o governo. É algo que o povo não percebeu ainda. Irmãos, as igrejas, principalmente aí no Brasil, elas têm todo o estímulo. Não paga imposto, ganha muitas coisas de graça dos governos. Às vezes, tem um lugar aqui no Rio de Janeiro, se chama Septiba. É próximo à praia de Septiba. E ali tinha uma extensão quilométrica de terrenos, que era da prefeitura, e o prefeito local falou assim, qualquer igreja que quiser construir um templo ao longo da avenida assim, o terreno é de graça. Aí eu pergunto para os irmãos, qual o interesse da prefeitura de doar, de facilitar tanto as igrejas? Porque as igrejas, elas têm essa finalidade de manter ali um povo cativo e não pensante. Irmãos, o que eu estou falando é meio duro, mas é uma verdade. Tanto o governo quer que as pessoas não tenham acesso à educação, pode ver como a educação pública é sucateada. Nós vivemos num país e num mundo onde a maioria é pobre. A maioria não tem recursos, mesmo porque elas não foram treinadas a pensar e desenvolver a capacidade de conseguir os recursos. Aí o governo ele cria um monte de sistemas assim que aprisiona o povo naquela estagnação. É bolsa isso, bolsa aquilo, isso daí se chama, eu te dou isso e você fica quieto. Mas o governo não dá uma boa educação, né? Isso é muito raro. Para um jovem da classe pobre conseguir um curso de especialização, é terrível. E as melhores vagas do país e no mundo, elas são reservadas para aqueles que tiveram acesso a uma boa educação. Então vai ser sempre assim, quem não pensa, padece. E quem pensa, né, prevalece em cima daqueles que não pensam. Então o governo quer isso, mas é terrível, mas as igrejas querem isso também. Não é à toa que a liderança das igrejas são aqueles que têm mais condições financeiras, os mais pensantes, os mais falantes. Por que eles são mais falantes? Porque eles tiveram estudo. Mas, irmão, minha irmã, não é necessário você ter dinheiro para você pensar. Você só tem que começar a acostumar a pensar. E o pensar, ele vem de questionar. Não aceitar de pronto uma verdade. Mas aceitar, você aceita apenas aquele depoimento de uma determinada pessoa acerca de alguma coisa. É como você chegar na igreja e tem lá um ancião pregando a palavra, né? E ele fala, é assim, é assado, é assim, é assado. Você tinha que treinar e tem que treinar a ouvir tudo aquilo e pensar, aquele ancião falou aquilo. Mas foi dito para você que era Deus falando e que você não pode questionar o que Deus fala. Irmãos,
Você é ensinado a ser, nossa, eu sou homem, sou carne, sou pó. Quem sou eu para questionar o que Deus fala? Mas não é Deus que está te falando, é um homem. Um homem que diz para você que Deus está falando na boca dele. Mas isso ele pode dizer, irmão, tudo. Ele pode dizer o que ele quiser. Mas você que tem a obrigação de ser um ser pensante. Você tem que falar, não, aquele irmão falou alguma coisa. Mas tudo bem, então é a informação que eu tenho. Irmãos, é como uma investigação. Uma investigação para angariar, para coletar argumentos, informações, né? Para poder um juiz julgar uma determinada causa. Aí então tem aquele processo investigativo que eles vão colher dado. Aí pergunta para uma pessoa, como é que foi? Aí a pessoa fala, papapá, papapá, papapá. Quer dizer, ele tem um depoimento, mas aí ele procura outra pessoa, vai ter outro depoimento. E depois que você conseguir vários depoimentos, uma cabeça pensante vai considerar as fontes, considerar os eventos. Quer dizer, é necessário pensar para você obter uma verdade, né? E as verdades não são absolutas. O que eu quero dizer, irmãos, para quem não entender o que eu acabei de falar, é que hoje você pensa de uma forma, mas você tem que estar com o coração aberto para amanhã crescer na forma como você pensa. Para ir melhorando e às vezes até mudando um pensamento que você tinha. Você tem que ser assim. Essa é uma característica da pessoa inteligente. Mas todas as pessoas podem ser inteligentes se elas passarem a pensar, se elas passarem a fortalecer o seu cérebro. Irmãos, já foi provado pela ciência que o homem, quando vai envelhecendo, a mulher também, né, os homens de modo geral, quando eles vão envelhecendo, eles vão perdendo neurônios, né? E aí ele vai acontecendo com ele o quê? Uma demência. Ele vai perdendo neurônios e vai ficando meio demente. Mas foi provado cientificamente que se você estimular o cérebro, mesmo na idade avançada, então você vai continuar fazendo exercícios. E aí o teu cérebro ele vai se livrar da demência. Por quê? Porque você vai estar aprendendo coisas novas, né? A ciência manda você aprender coisas novas. Irmão que está ficando velho, irmã que está ficando velha, não se deixe estagnar. Exercita o teu cérebro. Aprenda coisas novas, mesmo que seja só para aprender. Mas aprenda cada dia uma coisa nova, porque assim você vai estar fazendo musculação no teu cérebro. E aí você vai estar crescendo na sua mente. Não é assim? Nosso corpo também, irmãos. Nós dependemos de fazer exercícios. Nós não podemos estagnar. Qualquer dor que você tem na coluna, no braço, no pescoço, irmãos, tudo isso pode ser curado com fisioterapia. Por quê? A fisioterapia é um estímulo naquela região que estava parada. E quando você pratica a fisioterapia, você volta a adquirir os movimentos que você tinha perdido simplesmente porque estava estagnado, ou porque sofreu um acidente e teve que ficar estagnado durante um período. E aí você tem que passar por aquele processo de exercício, que é a fisioterapia. Irmãos, nosso cérebro, ele precisa de fisioterapia intensiva o tempo todo. Nós temos que pensar. Então, nós não podemos ficar levando essa vidinha assim, aquela rotina fraca. Acorda de manhã, faz todas aquelas coisas assim simples e vai levando aquela vida e depois vai para uma igreja e alguém diz para você o que você fazer. Irmãos, você está desperdiçando a vida que Deus te deu. O Senhor Jesus, ele falou que ele dá um talento a cada um de nós. Para quem já tem uma mente boa, ele dá 5 talentos. Para quem tem uma mente assim com menos músculo, não pode aguentar muito peso, ele dá 3 talentos, 2.
Mas para quem está com os músculos muito fraquinhos, não está pensando muito, não raciocina, ele dá um talento só. E aquele que está com a mente fraca porque não exercita, sabe que ele pega aquele talento e ele faz? Ah, vou esconder isso aqui porque isso aqui deve ser uma coisa muito importante. E esconde. E aí o Senhor Jesus falou, né? Que servo inútil, né? Por que não colocou num banco? Pelo menos lá tem gente pensante que ia pelo menos dar rendimento ao dinheiro, né? Então, até o Senhor Jesus nos ensina que nós temos que desenvolver, nós temos que pensar, nós temos que verdadeiramente, irmãos, pensar. Nós fomos colocados num mundo aqui, irmãos, que muitos querem que você não pense, que você não raciocine, que você não questione, que você não critique. Nos últimos dias, nós vimos um evento acontecer aí que foi terrivelmente triste, irmãos. Nós vimos aí a congregação, ela passar como uma avalanche assim, derrubando todos os canais daqueles irmãos que saíram da congregação, portanto conhecem, né, o ambiente lá dentro, e que criticavam. Irmãos, nós não estamos aqui para dizer se nós concordamos ou não com a forma que eles utilizavam para exercer esse direito à crítica, né? Tinha uns mais agressivos, outros menos agressivos, um mais debochado, outros menos, porque cada um tem a sua característica, irmãos. Mas uma coisa é certa, a crítica é uma característica da mente pensante. E a crítica com coragem é uma característica de fortalecimento dessa cabeça pensante. É porque ela já está num estágio assim, que ela além de criticar, ela ainda externa o seu pensamento, em prol daqueles que ainda não pensaram. A crítica é extremamente necessária e importante para que haja desenvolvimento naqueles que ainda não estão desenvolvendo seu cérebro. Irmãos, na política, o que estimula, às vezes, os governos fazerem alguma coisa que é boa para o povo, é alguém se arriscar e criticar o governo e levar a opinião pública, né, a reclamar alguma coisa, a reclamar alguma mudança. Né, irmãos? Nós tivemos vários eventos aqui no Brasil onde a população se reuniu, mas não foi assim, irmão, do nada. A população, de repente, não acordou um dia, vou para a rua. Não, irmãos. Alguém teve que assumir esse papel, né, de mostrar o que estava sendo errado e chamar o povo, a estimular o povo a se organizar para que as coisas... Irmãos, foi assim que a mulher conseguiu o direito de votar. Foi assim que muitos negros, aliados a muitos brancos, né, se uniram para que os negros tivessem o mesmo direito, né, que os brancos, porque somos todos seres humanos, independente da cor da pele ou do sexo, né, não é verdade? Mas tudo precisou de uma mobilização, tudo precisou de uma conscientização. Isso vem do ato de pensar. Meus irmãos, minhas irmãs, essa mensagem hoje é um clamor a todos os meus irmãos e minhas irmãs, por mais simples que você seja, por mais que você durante anos foi doutrinado a não pensar, a não questionar, a achar que tudo tá bom porque tem uma explicação. Irmãos, você vai morrer nessa ignorância. Você vai morrer sendo ultrajado, sendo colocado numa posição de status assim muito baixo, enquanto aqueles que estão dizendo para você o que fazer, eles estão na cadeia alimentar no topo, irmãos. Eles estão vivendo do teu suor, estão vivendo da sua gordura. Ah, meus irmãos, eu gostaria tanto que todos, de uma vez só, no mundo, aceitasse Jesus Cristo.
Eu queria que todos lá naquela região de Buda não precisassem nem aceitar Cristo, mas aceitasse toda a doutrina de Buda, que parasse com tudo, entregasse todas as riquezas, todas essas coisas, parasse de trabalhar e fosse viver uma vida de meditação. Eu queria também que todo o povo fosse como Cristo falou, pegasse tudo que tem, vendesse, para quem ainda não aceitou Cristo, e dividisse tudo de uma maneira igual. Por quê? É muito complicado, irmãos. Vamos pensar um pouquinho. Tem um irmão que ele estuda, ele desenvolve a cabeça, ele estuda, ele se esforça e, portanto, ele se forma e aí ele tem uma condição melhor, ele tem mais dinheiro, ele tem uma casa melhor, ele tem um carro melhor. Mas aí vem a palavra e diz para ele que ele tem que dividir o que ele tem. Mas aí tem um irmão que não quer desenvolver a mente, não quer estudar, não quer se preparar, não quer mesmo. Estou falando assim, ele até tem condição, mas ele não quer. Então ele não vai ter um carro bom, não vai ter uma casa boa, não vai ter dinheiro. Aí eu pergunto para os meus irmãos, é justo que esse irmão que batalhou, que se esforçou e que tem as suas coisas, que ele pegue metade e dê para aquele outro irmão? Irmão, se isso for justo, então é justo que aquele que se esforçou não se esforce, para que não haja injustiça. Agora, se aquele que se esforçou e trabalha muito, encontrou um que também se esforça e trabalha muito, mas aconteceu uma desgraça e a pessoa veio a cair e ficar sem nada, é mais do que correto que esse que não passou por uma desgraça venha a ajudar aquele seu igual. Não é interessante, irmãos? E aquele que não quer fazer nada e não quer se esforçar, ajude um outro que não quer trabalhar nada, que não quer se esforçar. Mas aí o que eu estou fazendo? Eu estou criando castas. Eu estou criando uma divisão. Eu estou fugindo da igualdade de Cristo. Irmãos, entender Jesus Cristo é um exercício de pensar. É um eterno se dedicar ao pensamento da ideia, da doutrina, da filosofia, da essência de Cristo. Um mundo igual, irmãos, é um mundo onde todos colocam a mão na massa de forma igual, onde todos comem do mesmo pão, onde todos respeitam um ao outro, mas é um mundo, irmãos, que está muito longe das igrejas. Mas para que a gente possa descobrir tudo isso, irmão, é preciso pensar. Existem muitas coisas para falar e para dizer, mas, por exemplo, eu não posso dizer o que está no meu coração e na minha mente, porque muitos que não fazem o mesmo exercício mental que eu faço vão entender. Então é complicado, irmãos. Transmitir, às vezes, uma mensagem é uma arte. Porque você vai falar para uma cabeça extremamente pensante, às vezes para uma mente que ultrapassou você em pensamento, em informação, e uma grande quantidade de pessoas, né, que não atingiram o seu grau, né, irmãos? Vamos colocar assim. Mas você vai falar com pessoas iguais. Mas você tem que criar uma mensagem que fale com todos. Mas aquilo que atingiu a grande massa não pensante vai um pouco assim aborrecer aqueles que já pensam muito, né? Agora, aqueles que já pensam muito mesmo, que estão lá em cima, eles entendem que a mensagem é uma arte que deve ser desenvolvida, né? E que a gente tem que aprender a tirar o que é bom da essência, né? E entender que tem outros que precisam, às vezes, de uma mensagem assim, mais limitada, mas
que estimule sua mente, que estimule seu cérebro a pensar e a aumentar. Então, irmãos, a mensagem hoje é: nós temos que exercitar a nossa mente pensando, acordar meditando e dormir meditando. Usar informações para meditar. Ter uma mente investigativa, investiga as escrituras, procura entender por que será que escreveram isso, por que será que Cristo falou, por que Cristo, que veio para salvar todos, ele falava em parábolas para ninguém entender. E por que ele falava só? Nós temos que questionar, irmãos. Por que lá na igreja tem uns que são melhores do que os outros? Por que sei lá, a obra da piedade ajuda um, mas não ajuda outro? Por que eles pagam a dívida de um, mas não pagam a dívida do outro, né, irmãos? Por que tem tudo isso? Nós temos que pensar, questionar. E vou dizer uma coisa para os irmãos. É um grande enfraquecimento, né? Essa enxurrada que acabou com todos os sites dos críticos. E agora eles vão ter que se esforçar muito para tentar. Irmãos, toda crítica é positiva. E aquele que não se submete à crítica tem algo a esconder. Quando eu não aceito crítica no meu canal, quando ela é feita com educação, eu tenho algo a esconder. Mas quando alguém me critica com educação, eu vou responder com educação. A crítica ela é muito mais proveitosa. É claro que aquele que concorda contigo, ele concorda e pronto. Mas a crítica, ela tem o seu valor nesse processo todo, irmãos. Nós temos que entender isso. Nós temos que olhar as críticas que são feitas com educação, nós temos que olhar ela com muito carinho, aceitar e não eliminar. Mas, se meus irmãos e as minhas irmãs entendessem verdadeiramente o que eu estou falando aqui, todos vocês iriam... Eu não estou pregando isso aqui, irmãos, em favor dos críticos, não. Mas eu estou dizendo isso aqui em favor da crítica. A crítica que deve existir dentro de um contexto político, a crítica que deve existir dentro de uma igreja, a crítica que deve existir dentro de uma empresa, a crítica que deve existir dentro de uma associação de lazer. Irmãos, a mente tem que ser pensante. Vamos ficar com essa mensagem e que o nome de Deus possa verdadeiramente ser glorificado nas nossas vidas. Amém.